Fala conosco, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Nesta noite, vamos estar abrindo a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. É muito bom entendermos Atos capítulo 1. Vamos ler versículos 12 ao 14. 12 ao 14. Todos acharam? Digo amém. Eu vou ler os pares e a igreja lê os ímpares. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. A igreja. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Todos juntos, no 3. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. A igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Podeis sentar, amados. Glória a Deus. Amados irmãos, dando continuidade, os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? O som está bom aí? Tranquilo? Estamos dando continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Na sexta-feira passada, nós realizamos uma ouvindo? Então, o som está bem ou é minha voz? Tem que ter aqui a som. Tá, então tira aqui, que depois a gente vê. Melhor do que eu ficar, para não perder meu raciocínio. Isto. Então nós podemos dividir este capítulo 1 em 4 partes. Por que dividir? Porque são 4 temas que o capítulo 1 trata. 4 partes, são 4 temas. O mesmo autor escreve e na sua narrativa encontramos 4 temas. E o tema desta noite é a igreja entre a promessa e a missão. A igreja, ela é preparada por Cristo, capacitada pelo Espírito Santo e enviada em missão. Em missão. Sabemos que o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Sabemos que o livro de Atos não é apenas a história do que os apóstolos fizeram,
mas o que Cristo continuou fazendo por meio do Espírito Santo e da igreja. Isso é importante entendermos. Então, o capítulo 1 fundamenta todo o livro de Atos. Antes do poder, a doutrina, missão, oração e ordem. Neste capítulo também temos como tema: a igreja não nasce no poder do Espírito sem antes ser alinhada na palavra, na missão e na oração. Neste capítulo encontramos temas fundamentais para a igreja de Cristo. Neste capítulo, também encontramos Cristo dando a identidade, formando a identidade. Neste capítulo encontramos e aprendemos quem somos. Para que a igreja existe? Qual o objetivo da igreja existir? Qual a missão da igreja? Isso é importante, necessário. A igreja só vive bem se ela entender quem ela é. A sua identidade. A sua identidade. Eu convido a igreja nesta noite, vamos caminhar neste capítulo 1. Porque o capítulo 1 é uma preparação para o Pentecostes. O capítulo 1 é o Deus, Jesus preparando a igreja para o capítulo 2. Um recebimento do poder de Deus. Então vamos iniciar capítulo 1, versículo do 1 ao 5, que diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Nessa primeira parte de Atos, aprendemos que, primeiro, a obra continua de Cristo, ou seja, a obra de Cristo, ela continua. A obra de Cristo continua. Através da igreja. Imagine agora um homem hindu da Índia, vivendo em uma aldeia muito distante. Ele não tinha mestres cristãos, não tinha. Não tinha tradição familiar. Não tinha ninguém para guiá-lo. Tinha apenas um livro, o Novo Testamento. Este homem só tinha um Novo Testamento que encontrou por acaso. E movido pela curiosidade, ele começou a ler este livro. E à medida que lia os evangelhos, algo extraordinário aconteceu em sua vida. Ele se apaixonou por Jesus. Se apaixonou por Jesus. As palavras de Cristo pareciam vivas. Os milagres cheios de compaixão. A cruz profundamente tocante. A ressurreição para ele arrebatadora.
como se Jesus estivesse ali, caminhando com ele, ao lado dele. Mas de repente ele virou a página. Ele terminou o Evangelho de João e, virando a página, encontrou o livro de Atos. E algo surpreendeu. Sim, porque ele viu que nos evangelhos Jesus era o centro. Agora ele, lendo Atos, eram os discípulos que falavam, caminhavam, curavam, sofriam e anunciavam. Mas justamente aqui está o detalhe que lhe encantou. Era como que a vida de Jesus, que ele vivenciou nos evangelhos, continuasse nos apóstolos. E mais tarde, este homem, extasiado pelo livro de Atos, procura o bispo cristão e disse: olha, amado bispo, nos evangelhos vi que Jesus fez, eu ouvi, eu fiquei extasiado, alegre com as obras de Jesus. Ele curou, ele sofreu, ele deu a sua vida por mim, por nós. Mas ao virar a página, eu vi que no livro de Atos não era mais Jesus que estava fazendo. Mas ele continuava fazendo, mas não ele mais, mas através dos seus discípulos. Aí ele olhou para ele e disse: portanto, eu quero pertencer à igreja que continua a vida de Cristo. A pergunta que eu faço nesta noite para nós: a igreja do Maracanã está continuando a vida de Cristo? A igreja do Maracanã continua a vida de Cristo? O texto diz que fiz o primeiro tratado ao Teófilo, Lucas, ele escrevendo, falando de Lucas, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Lucas narra o que Jesus começou a fazer. Atos mostra o que ele continua fazendo. Lembre-se disso. E aprendemos só nesse texto que Jesus fez e ensinou. Ele não apenas ensinou e fez, mas ele fez e ensinou. Primeiro ele fez, depois ele ensinou. Jesus, ele andou por esta terra, mas as obras vinham antes do seu ensino. Se você observar em todos os evangelhos, Jesus curava e logo após ensinava. Não é acidental que Lucas escreveu, não foi por acaso que Lucas escreveu. Ele fez, depois ensinou. Não. Isso é para nos trazer um ensinamento. A identidade da igreja, quem somos. Jesus, ele amou, perdoou e serviu antes de ensinar sobre estes temas. Suas palavras tinham autoridade porque eram sustentadas por sua vida, por suas obras. Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos. Aos ouvidos com a palavra e aos olhos com as obras. Então a igreja precisa entender e viver esta verdade fundamental. Assim como Jesus
Ele não só fez, mas ensinou. Ele fazia e ensinava. Nesse texto, aprendemos 3 verdades. Quais, pastor? As obras de Jesus vinham antes das palavras. Ele amou antes de ensinar sobre o amor. Ele perdoou antes de ensinar sobre o perdão. Ele serviu antes de ensinar sobre o serviço. Ele sofreu antes de ensinar sobre carregar a cruz. Às vezes, irmãos, a igreja do século 21 está pregando muito. Será que não estamos pregando muito e vivendo pouco? As palavras estão indo à frente antes da ação, mas Jesus nos ensina nesta noite, através do livro de Atos, que as ações devem ir antes da palavra. É o que o texto está ensinando. Ele não ensinava uma verdade, não. Suas ações eram o fundamento de suas palavras. Outra verdade fundamental que aprendemos com este texto é que suas obras autenticavam seu ensino. As suas obras autenticavam o que ele ensinava. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude neste presente tempo. Aleluia, glória a Deus. A prática abria o caminho para o ensino. A prática abria o caminho para o ensino. Que o Espírito Santo nos capacite, não apenas para falar, mas para viver o Evangelho. Não apenas para falar, mas para viver o Evangelho. Porque a identidade da igreja, irmãos, nasce da coerência entre vida e ensino. Ensino e vida. Vida e ensino. O verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. O que aprendemos aqui? Primeiro, que os apóstolos foram escolhidos por Cristo. Eles não se autoproclamaram, eu sou apóstolo. Não, eles foram escolhidos por Cristo. Mas este chamamento, irmãos, exigiu preparo. E diz o texto que eles foram o quê? Jesus passou 40 dias aqui. Mas fazendo o quê? Instruindo os seus discípulos. Vem o chamado e vem a preparação. Vem a preparação. Hoje estamos vivendo em que tem muita gente sendo chamado. Ou se proclama chamado por Deus. Mas não quer sentar para ser instruído. Já quer ser chamado por Deus hoje e amanhã já quer estar. E às vezes não respeita nem quem está, os antigos da igreja. Já se acha que é o dono da verdade. E todo mundo tem que estar se dobrando aí ao que ele prega. Não. Aqui os apóstolos passaram 3 anos com Jesus. E ainda depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias instruindo eles. Então existe o chamado, a escolha, a instrução e a comissão. Jesus chamou eles, escolheu a eles
instruiu a eles e depois o enviou. Antes do envio tem a instrução e antes da instrução tem o chamado. Não existe, não caia, calma. E às vezes, se não tivermos cuidado, nós somos o culpado. Porque o irmão, Deus usa o irmão hoje aqui, irmão Extras, eu já chego perto dele e digo, irmão Extra, tu tem um chamado. Olha, você aí amanhã já quer colocar o Extras para ser professor, já quer colocar o Extras para ser... Calma, gente, ele chegou agora. Está começando agora, ele tem que ser instruído. Aí já nasce a expectativa. Não. Primeiro é a escolha, depois vem a instrução, depois vem o envio. Hoje está uma falácia muito grande. Estamos colocando muita gente em carbureto. Já começa amanhã. Uma fruta, quando ela amadurece de forma humana, com a ajuda humana, ela perde o sabor. Ela pode, mas logo ela se estraga. E às vezes nós estamos vendo muita gente nova, começou bem, mas se estragando. Porque amanhã hoje aceita Jesus, amanhã já é cooperador, no outro ano já é diácono, no outro já é presbítero, no outro já é pastor. Minha gente, peraí. E não quer mais, nem se sente, já não respeita, não. Eu tenho uma nova revelação, não quer submeter, não quer prestar conta, como aprendemos na escola bíblica, acha que pode fazer tudo sem prestar. Não. Isso é porque não está sendo instruído, foi pulando etapas. Mas está aqui no texto, a igreja ela tem a sua identidade. A preparação dos apóstolos, escolhidos, instruídos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Primeira, que outra lição, a ressurreição é o fundamento da fé cristã, é um dos fundamentos da identidade da igreja. Lucas diz que ele, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. O que Lucas está dizendo que nós aprendemos aqui? A ressurreição é um fato histórico e o selo divino que autentica toda a sua obra. A todo custo, o inimigo, desde o princípio, tentou descaracterizar ou desfazer da ressurreição de Jesus. Mas aqui está dizendo que ele passou 40 dias aqui. E ele ressuscitou, porque tem provas infalíveis. Aleluia. Eu quero dizer nesta noite, o teu Jesus vive. O nosso Jesus vive. A igreja está aqui porque o dono dela vive. Aleluia. Glória a Deus. A igreja. Jesus não apenas deixou fama ou influência, ele deixou presença. Ele está nesta noite aqui. Aleluia. Mas ele diz que o texto que ele, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, o tema central de Jesus, o tema da mensagem, do ensino de Jesus, era reino de Deus. Não era o seu reino, era o reino de Deus.
Jesus iniciou seu ministério anunciando o reino e terminou o seu ministério explicando o reino. Você vai lá para Marcos, ele disse que depois que João Batista estava... Jesus apareceu e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Abrindo parênteses, mas o que é reino de Deus? A gente fala tanto de reino de Deus. E o que é reino de Deus? Reino de Deus, irmãos, não é um lugar geográfico, nem um governo político. O reino de Deus, quando a Bíblia fala de reino de Deus, é o governo de Deus sobre o coração e a vida do seu povo. Repetir para gravar bem. Reino de Deus é o governo de Deus sobre o coração e a vida do seu povo. Isso significa que Deus reina sobre pessoas transformadas. Pecadores são perdoados. Visão são restauradas. A vontade de Deus, gravemos bem isto, passa a ser o padrão de vida. Cristo se torna o Senhor, não apenas o Salvador. Aonde Deus, aí o reino de Deus não é terreno. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Qual foi o conflito e até a falta de entendimento dos discípulos? Porque naquela época o povo de Israel esperava o Messias, o enviado, que quer dizer ungido. Mas o ungido que eles esperavam de Deus, conforme as profecias do Antigo Testamento, era aquele que ia implantar o reino terreno. Ia chegar, ia tirar César do poder, e aquele movimento todo pegar. Por isso, quando nós estudamos a história de Israel, desse período, nós vamos ver que muitos se levantaram dizendo que era o Messias. E muitos e isso juntava muitos grupos. Por quê? Porque eles se levantavam com a espada na mão. E o povo desejoso de ser liberto do jugo romano acreditavam que era o Messias. E aí chega Jesus dizendo que ia implantar o reino de Deus. E eles pensavam que, até que nós vamos ver aqui, que os discípulos também pensaram. E Jesus disse: eu não vim implantar um reino do mundo terreno. O meu reino é diferente. Eu vim implantar o meu reino no coração das pessoas. É isto o reino de Deus. Reino de Deus é Deus dizendo: eu governo e vocês me seguem. Reino de Deus é isso, é o governo de Deus. Eu governo, segue. Não vamos aprofundar, porque isso é um estudo muito lindo e profundo, né? Mas a mensagem sobre o reino de Deus é simples. Deus está reinando em Cristo. Arrependam-se, creiam e vivam sob o reinado. Reino de Deus não é igreja, não é denominação, irmão. Reino de Deus é muito mais do que denominação. Nós fazemos parte, quer dizer, nós fazemos parte deste reino. E a característica que eu faço parte do reino de Deus, e que o reino de Deus está em mim, essa igreja a denominação só existe porque o reino de Deus está em nós. E não na denominação, está em nós. E a característica de que o reino de Deus está em mim, primeiro, perdão de pecados, vidas restauradas, e a vontade de Deus passa a ser o meu padrão de vida. E aí eu pergunto: onde está a vontade de Deus revelada? Aonde está a vontade de Deus revelada para nós? Qual o padrão, nosso padrão de vida? Aonde está? Está aqui, ó.
Se eu não me submeter a minha vida a este padrão, eu estou sendo insubmisso ao reino de Deus. Praticamente Deus não reina na minha vida. Porque uma das características, ou a característica maior, que nos mostra, que nos apresenta que Deus reina na minha vida, é que eu reconheço Ele como Senhor. E se Ele é Senhor, quem é que manda? Se Ele é o Senhor e é o Rei da tua vida e da minha vida, quem é que manda? Que o reino de Deus, irmão, não é um reino que não tem padrão, não. O Brasil, cada nação tem sua o quê? Sua Constituição, a que vai reger, como aquele cidadão vai se portar. Não é assim? O reino de Deus é a mesma coisa. Israel foi chamado por Deus para ser reino sacerdotal, ou seja, ser reinado por Deus. Era Deus que governava Israel. E os 10 mandamentos, Deus deu a Israel, não foi para salvação. Foi para regulamentar como eles deviam viver como povo de Deus. Jesus chegou implantando o reino no coração. E agora, Jesus, agora eu vou deixar para vocês como vocês devem viver como meus súditos. Está aqui, ó. O grande desafio é que o inimigo está dizendo, não precisa disso tudo, não. E às vezes a gente fala, mas eu vou dar o meu jeitinho. Eu vou viver do meu jeito. Hã? É do meu jeito. A minha vida quem manda sou eu. Eu vivo do meu jeito. Tem uma péssima notícia para te dar. Qual é? Isso não é reino de Deus. Você pode estar aqui, pertencer na Assembleia de Deus, ter membro, carteirinha, mas não pertence ao reino de Deus. O reino de Deus não está em você. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Está aqui, reino de Deus. E Jesus ensinou, e qual era a mensagem do reino de Deus que Jesus ensinou concernente ao reino? Mostrando a eles. Jesus passou 40 dias ensinando os discípulos concernente ao reino. Qual era a mensagem que Jesus estava ensinando a eles? Era apresentando a eles que tudo o que aconteceu na vida de Cristo, dele, sua morte, sua ressurreição, era um cumprimento das Escrituras. Era a mensagem do reino. E que eles deveriam proclamar, dar continuidade a esta mensagem. E se nós observarmos, nós vamos aprender com o livro de Atos, que a mensagem do reino que os discípulos pregaram, anunciaram, foi arrependimento, fé em Cristo, obediência e missão. A mensagem da igreja deve ser esta. A mensagem do reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Será que nós não estamos mais pregando que Deus só é o abençoador? Deus vai te dar bênção, vem para cá que Deus vai te abençoar. Mas a mensagem do reino é arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, isto é reino de Deus. Então Jesus passou, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Jesus fala com eles, instrui a eles sobre o reino, a mensagem era o reino, porque eles precisavam entender que a igreja existiria para anunciar e manifestar o reino de Deus.
estamos vendo uma explosão de muita apresentação de performance pastoral. Eu sou profeta, eu fui chamado para este tempo. E às vezes a gente vai ouvir a mensagem e não tem nada do reino de Deus. O reino de Deus não é o centro, é eu. Eu tenho que estar no centro. Se eu não estiver no centro, não. O reino de Deus, o centro é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja existe, irmão, para dar continuidade à missão do Rei. A igreja existe. E aí Jesus disse, olha, agora, depois que Jesus explicou a eles, instruiu a eles, disse a eles, agora vocês vão, olha, não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês venham receber a promessa do Pai. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aprendemos aqui outra doutrina fundamental para nós. A doutrina, a promessa do Espírito Santo. Jesus ensina a eles que a obra de Cristo continuaria sobre a dependência do Espírito Santo. E a igreja não existe para inventar, repito, a sua missão, não. Mas para dar continuidade à missão de Cristo. Agora, sem o Espírito Santo na vida da igreja, não há missão eficaz. Não há missão eficaz. Por isso que Jesus disse, vocês vão para Jerusalém, mas que esperem lá a promessa, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A promessa do Pai. A igreja está entendendo? Diga amém. Versículos 6 a 7. Encontramos a ascensão e a missão. Versículos 6 a 11. Nesse texto, versículo 6. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Jesus aqui, irmãos, ele corrige a expectativa dos discípulos e define o chamado da igreja. Olhe bem, os discípulos chegaram para ele e disseram, fizeram uma pergunta, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Os discípulos passaram 3 anos com Jesus ensinando a eles, mas ainda eles estavam com a visão equivocada do reino. Sabe o que eu aprendo aqui quando eu estava estudando? Eu aprendi, tem muita gente que está andando com Jesus e ainda está em visão equivocada.
Tem pessoas que estão na igreja, mas ainda não tem visão, ainda está com a visão turva, equivocada, a respeito do que é ser igreja, do que é reino de Deus. E a expectativa dele, a preocupação dele é quando era o tempo. Quando vai ser o tempo que tu vais restaurará o reino a Israel? Aí Jesus responde e disse: não vos compete a saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Estamos vivendo tempo onde todo mundo quer saber se a volta de Jesus está próxima. Aí fica, olha o sinal, olha o sinal. Tem muita gente olhando para as estrelas, procurando ver os sinais. Mas Jesus está, não, querido, calma. Porque se ficarmos muito olhando para os sinais, corremos o risco de ficar parados, passivos, com medo da volta de Jesus. Era o que os discípulos estavam preocupados. Jesus disse: não, olha, o reino não é político, o reino não é nacionalista, ou seja, eles queriam só para eles. Se não tivermos cuidado, a gente só quer o reino de Deus para nós. O reino é meu. Não, o reino não é seu, o reino é de Deus. Você crê nisso? O reino não é seu. O reino não é da Assembleia de Deus, o reino não é da presbiteriana, o reino não é da Batista ou de outras igrejas. O reino é de Deus. Aleluia. O reino não é terreno, o reino não é imediato. E o que me chama a atenção é que Jesus não dá uma explicação para eles clara, não, só diz, não compete a vocês. Outra lição que eu aprendo aqui: a igreja não recebe, nem sempre recebe explicações completas. Recebe uma missão clara, agora explicações completas da parte de Deus não. Eu ensinei nesses dias na escola teológica, aprendemos com o livro de Jó. O grande desafio dos crentes de hoje é porque eles querem explicações de tudo na vida deles de Deus. Por que Deus está acontecendo isso? Por que Deus isso? E aí o que maltrata mais e deixa muito cristão frustrado é que Deus não responde nada, porque Ele não deve explicação a nenhum de nós. Nenhum. E o que eu devo fazer, pastor? Confia somente. E às vezes muitos estão vindo ao templo porque querem uma explicação de Deus, porque isso está acontecendo na sua vida, irmão. Deus não dá explicação ao ser humano, porque Ele é Deus. E diz o texto que eles procuraram, e Cristo define a missão. Jesus disse: olha, não vos pertence, não fiquem preocupados com isto. Aí no versículo 2, mas recebereis poder do Espírito Santo, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém, aleluia, Samaria, a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Jesus não explica, Ele dá a missão. Olha para o irmão que está ao seu lado. Jesus não explica, Ele te dá a missão. Ele não explicou aos discípulos, Ele deu missão ao discípulo. Aleluia, aleluia. Lembre-se disso. Jesus deu poder, promete poder. Aleluia. A fonte da missão é o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. A igreja não faz missão sem poder de Deus. Sem poder de Deus. Verso 9.
E quando dizia isso, do verso 9 ao 11, o texto nos apresenta a ascensão de Jesus. O que nós aprendemos aqui? A ascensão de Jesus é visível, os discípulos viram Jesus subindo. É vitoriosa, porque Cristo venceu o pecado, o mundo, o diabo e a morte. Gloriosa, porque a nuvem da glória divina o recebe. E é público, porque não é mito, nem alegoria. Não, é real. Eles viram Jesus subindo. E a nuvem aqui não é somente a nuvem como nós vemos aqui, não é esta nuvem, era a glória de Deus. Para os discípulos era uma nuvem, mas a nuvem era a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E qual é o objetivo da ascensão de Cristo, pastor? A ascensão de Cristo é a entronização dele. Porque a ascensão, para os discípulos, Jesus estava indo embora. Não, mas a ascensão não é Jesus indo embora. Era a entronização de Jesus como Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Ele está agora assentado à direita do Pai, como Rei dos Reis, como Senhor da história, como intercessor da igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Filipenses 2, 9 a 11 diz que Deus o exaltou soberanamente. Aleluia, glória, aleluia, aleluia. Ele está agora ali nos céus. A igreja não está órfã, irmão. A ascensão de Cristo nos diz que nós não estamos órfãos, não. Tem um rei que está vivo e está atuante. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E os anjos dizem, olha, por que vocês estão olhando para o céu? Vocês devem olhar, mas devem voltar, porque esse Jesus que há de vir, que foi, ele vai voltar. Hernandes Dias Lopes diz que a igreja não foi chamada para ficar olhando para o céu, mas para agir na terra. Nós não fomos chamados para ficar olhando. Nós não fomos chamados para ficar aqui dentro só adorando. Eu quero a presença de Deus. Oh, Jesus, eu quero a tua presença. Nós não fomos chamados para isso. Nós é que estamos com essa falsa ideia de estar somente aqui para receber. Mas a igreja não foi chamada para receber, a igreja foi chamada para fazer missão. E aí queremos receber tudo de Deus, e Deus não vai nos dar tudo. E aí, Jesus foi, e a promessa da segunda vinda, ele vai voltar. Quantos creem que ele vai voltar? Quantos creem? Aleluia, aleluia. Ele vai voltar. Aleluia. O que nós aprendemos nessa primeira parte? Primeiro, é que a igreja não existe para especular, mas para testemunhar. Segundo, a missão começa onde estamos e se expande conforme Deus dirige. Jerusalém, bairro, sua casa, seu bairro. A ascensão garante que Cristo reina enquanto a igreja testemunha. E a ascensão de Jesus nos apresenta que Ele está vivo e que Ele em breve voltará. Aleluia, aleluia. Para encerrarmos, caminhando para o encerramento, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus,
Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unânime em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aprendemos duas lições. Primeiro, a oração deve fazer parte da igreja que Cristo reina. Jesus disse: vocês vão para Jerusalém e fiquem lá aguardando a promessa. Foi o que eles fizeram? Eles foram para outro local? Foram para onde? Jerusalém. A igreja de Cristo, ela é obediente à sua palavra. Jesus disse: vão para Jerusalém e aguardem lá. Diz o texto que vendo Jesus, participaram da ascensão. Aí Pedro olhou para Tiago e disse: vamos embora. Para onde, Tiago? Para onde ele mandou? Jerusalém. Jerusalém. Vamos para onde? Para o cenáculo. Cenáculo. É o cenáculo. O que era o cenáculo, pastor? Cenáculo era um lugar. Não sabe se era um primeiro andar, um local simples. Simples. Que as pessoas se reuniam para fazer reuniões. E eles obedeceram, foram obedientes à instrução de Jesus. Não basta somente ouvir a instrução de Jesus, eu tenho que ser obediente. Estamos vivendo tempo em que muita gente está ouvindo a palavra, mas poucos estão obedecendo. E às vezes, sempre que eu tenho ensinado aqui, e às vezes, como desculpa para não obedecer, eu preciso ter uma confirmação de Deus. Eu acho isso engraçado. A instrução está sendo dada, mas ainda eu vou buscar uma confirmação, como fosse que essa palavra não fosse verdadeira. Não, eu não preciso mais de confirmação. Se Deus está me instruindo pela sua palavra, se a instrução de Deus está aqui, resta-me somente crer e obedecer. E diz outra lição que eu aprendo aqui, que nós aprendemos nesse texto. Qual é, pastor? Pessoas diferentes com o mesmo propósito. Estavam os discípulos, estavam as mulheres e estavam os irmãos de Jesus. A igreja é composta de pessoas diferentes, mas que devem estar no mesmo propósito. Olha, quantidade de irmãos diferentes, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, de várias idades, de várias gerações. Nós temos aqui gerações da igreja lá do princípio. Temos gerações da igreja aqui, já temos geração nova que está surgindo. Não é fácil, mas devemos aprender que a igreja é composta de pessoas diferentes, de gerações diferentes, mas que devem estar todos no mesmo propósito. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se disto. Devemos estar, e qual era o propósito aqui? Buscar o quê? Esperar a promessa do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: vamos estar no mesmo propósito. Aleluia, vamos estar. Diferenças não enfraquecem a igreja quando há submissão ao mesmo Senhor. A oração é espera ativa e perseverante. Eles não esperaram passivamente, mas eles esperaram orando. Nós devemos esperar orando. Nós devemos esperar
orando. Aleluia! Enquanto esperamos, devemos orar. Aleluia, aleluia. A igreja viveu sob a oração, nasceu sob a oração e viveu sob a oração. Nós vamos ver isso na continuidade do estudo. Onde há unidade em oração, o Espírito age com poder. A oração é o elo entre fraqueza humana e onipotência divina. Deus prometeu o poder do Espírito Santo, mas exigiu oração. Oração. Não há poder de Deus sem oração. Promessa de Deus não elimina a dependência. E a oração é uma demonstração que somos dependentes de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Para encerrar, versículo 15 ao versículo 26. E naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homem, irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Oh, glória! Judas foi escolhido, irmão. Está aqui, ó. Foi contado. Judas foi encontrado com os discípulos, olha aqui. Foi escolhido, olha aqui, ó. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ou seja, ele cresceu. Ele cresceu. Ele cresceu. Mas aprenda isto: ministério não garante salvação. Cargo na igreja não garante salvação. Ser pastor não garante salvação. Ser presbítero, evangelista, ou seja o que for, apóstolo, como estão consagrando, é todo mundo aí, não garante salvação. Pedro era um deles, mas não foi salvo. Judas. E vou dizer, ser carteirinha de membro da Assembleia de Deus, de qualquer outra denominação, não garante salvação. Eu vou para a igreja, não garante salvação. Existiu a crise. Estava vendo isso aqui é uma crise, porque faltou Judas. E agora? Quem vai tomar o lugar de Judas? Quem vai substituir Judas? Pedro trouxe uma palavra e começa a interpretar a crise à luz das Escrituras. Precisamos aprender a interpretar. Primeiro, a igreja, alguém prega, acha que a igreja de Atos não tinha crise, era uma igreja muito sem crise. Não. Nós aprendemos com o livro de Atos que a crise, vez por outra, vai aparecer na igreja. De conflito entre pessoas, de pensamentos, doutrinários. E precisamos aprender a viver as crises e resolver as crises. Mas com base nas Escrituras. Outra lição que aprendemos: queda de homem nenhum deve, lembre-se disso, queda de homem nenhum deve parar o avanço da igreja. Deus não permite que a sua obra pare por causa de quedas humanas. Estamos vivendo, infelizmente, de muitos escândalos de líderes. Mas a igreja continua e continuará avançando. Deus não permite. E Deus já tem os discípulos entendendo isso à luz das Escrituras. Vamos procurar um substituto. Ninguém é insubstituível. Não pense
Não, pastor, estou aqui há 15 anos neste lugar, eu faço isso, eu tenho esse cargo há 30 anos. Que bênção, mas ninguém é insubstituível. Porque às vezes a pessoa pensa que é dono da igreja, né? Está 50 anos ali, pensa que a igreja está... Ele domina a igreja, ele é a base da igreja. Não, a base da igreja é Cristo. Eu e você somos passageiros. Aleluia. Ah, não, isso aqui sem eu. Olha, se eu não estiver aqui, esse conjunto não vai, a orquestra não vai, a juventude não vai, o adolescente não vai, as irmãs não vai, só vai se eu estiver aqui. É engano. É engano. A obra não é minha, a obra não é nossa, a obra é dele. Aleluia, glória a Deus. E outro ponto importante que aprendemos, qual, pastor? Critérios de escolha. É isso, pastor? É. Olha que interessante aqui. Versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu de dentro de nós, começando desde o batismo de João, até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Critérios de escolha. Não escolhe-se homens de Deus ou para algo na igreja, para um cargo de qualquer jeito. Tem que ter critérios. Tem que ter critérios. Não pode se escolher um irmão para ser um líder da igreja sem critérios. Ser líder de departamento sem critérios. E o critério aqui era o quê? Que tem acompanhado Jesus desde o início. Que caminhou real com Jesus, que ouviu o ensinamento de Jesus, que testemunhou sua ressurreição. Então haviam critérios. Quando você vê a escolha do diáconos, critérios. Quando você vai ouvir lá, ler lá Timóteo e a Tito, Paulo escrevendo os critérios para ser diácono e presbítero. O grande desafio de hoje, se não tivermos cuidado, é escolher pessoas sem critérios. Vem tu, vai tu, faz, vai tu, faz. Não, critérios. A chamada de Deus não exclui os critérios. Tem que ter critérios. Não se escolhe. Agora vem um critério, sim, só isso? Não. Versículo 24. E orando, critério e oração. Às vezes a pessoa é crente, porque tem muita gente, irmãos, tem muitos cristãos hoje, que estão equivocados. Às vezes a pessoa é crente, vai para o céu, o irmão é crente, aceitou Jesus, é salvo, vai para o céu. Mas não tem critérios para determinados cargos na igreja. Não, pastor, porque vai se levar o irmão ao presbítero, porque ele prega bem. Isso não é um critério. Não, porque vai colocar... Não, porque o irmão é uma bênção. Isso não é critério. Tem que ter critérios. E aí as pessoas entendem mal. Não, pastor, não vai levar esse irmão, não quer colocar, porque esse irmão é uma bênção. E não, irmãos, e acha que ele não é crente. Não, não é isso. Ele é crente, vai para o céu. Se permanecer até o fim, né? Vai para o céu. Mas para determinadas funções, ofícios, não tem critério. Não tem, irmãos. Mas, pastor, ele pode estar na continuidade da caminhada
ter esses critérios? Sim. Verdade. Um dos critérios, eu gosto sempre de enfatizar isso, é conhecer as doutrinas da Bíblia. O irmão quer ser professor de escola dominical, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que conhecer a Bíblia, ele tem que conhecer a doutrina da Bíblia. Eu disse a um dos nossos irmãos aqui, que pregar não quer dizer que conhece a doutrina da Bíblia, porque eu conheço pessoas que pregam bem, mas se a gente chamar ele e pedir a explicação do que é as doutrinas da Bíblia, ele não sabe explicar. E não podemos deixar isso passar, porque se começar a iniciarmos errado, a igreja vai caminhar errado e vai caminhar doente. O pastor está dizendo que tem que fazer curso teológico. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele tem que ter critérios. Critérios, isso é importante. Então, a decisão, junto com o critério, vai a oração. E versículo 26 para encerrar. E lançando sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Houve o critério, a oração, a sorte, e aí todos confirmaram. A igreja, ela tem que, o obreiro, a irmã, a mulher, o homem que é chamado por Deus, ele tem que ter também não só critérios, a oração, a escolha e ter a confirmação da igreja. Tem critérios, é uma bênção, mas infelizmente ele, em relação à igreja, ele é reprovado. Ele não trata bem a igreja, ele não ama a igreja, ele não serve a igreja, e a igreja pode reprová-lo. Então, existem critérios, nada na igreja, escolha referente a cargos, a ministérios, é sem critérios. E não é critérios humanos, é critérios bíblicos, está aqui. Eu conheci um homem de Deus, um grande amigo. Crescemos juntos na nossa juventude. E toda vez que ele pregava, ele batia na igreja. E jovem ainda, eu chamei ele, eu disse a ele, rapaz, para de bater na igreja. A igreja vai te reprovar. Veja como você, nada, eu não vou me calar porque eu sou profeta de Deus. Eu falo a verdade. E um dia um dos presbíteros já de clãs brancas chamou ele e disse, mude de atitude porque você vai ser reprovado pela igreja. Mas ele continuou firme naquela. O que aconteceu? A igreja o reprovou. Quando ele ia falar, a igreja não queria mais ouvi-lo. Tem que ter o quê? Oração, critérios, mas tem que ter a aprovação da igreja. Eu encerro dizendo, que lições podemos aprender para nós hoje? Primeiro, a igreja ela é a continuidade de Cristo na terra. Lembre-se disso. A igreja ela é continuidade de Cristo na terra. Precisamos aprender a sermos instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se disso. Outra lição que aprendemos para os nossos dias de hoje: Jesus está vivo e Ele em breve voltará. Aleluia! A igreja tem à sua disposição o poder do Espírito Santo, não para a sua glória, mas para realizar a missão. E a última lição: as escolhas de homens e mulheres de Deus devem ser criteriosos, devem obedecer a critérios, mas deve também ser na base da oração e da aprovação da igreja. Estas são as lições do capítulo 1 do livro de Atos
dos apóstolos. Curve a sua cabeça. Senhor, nesta noite te damos graças pelo ensinamento da tua palavra. Ó Deus, que o Espírito Santo venha aplicar em cada coração e que possamos viver Cristo em nosso meio, Pai. Que possamos dar continuidade ao que Cristo começou, porque para isto a igreja foi formada, para ser Cristo nesta terra. Em nome de Jesus, e a igreja diz...